Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre cigarrinha no milho, Dalbalus maides. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo, assim poder levar informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais Agro NTK, o canal agrícola do Sudoeste Goiano. E então, vamos lá? Estamos aqui nessa área onde já diagnosticamos a presença de cigarrinha Dalbalus maides, já fazendo pressão, infestando já a lavoura de milho aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. O milho praticamente está aí no estágio de V3 e já diagnosticamos então a presença aí da Dalbalus maides, causadora aí do enfesamento na cultura do milho. Vamos estar mostrando para vocês aqui a cigarrinha. Vamos lá. Olha aqui essa planta. Ela alojada aqui no cartucho do milho, né? Olha lá. Ali ela tá para fora, né? Vou mostrar para vocês. Está ventando bastante aqui. Então o milho está em V3, certo? Já está tendo uma pressão de cigarrinha Dalbalus maides, né? Então estamos aqui nessa outra lavoura, onde também diagnosticamos a presença de cigarrinha Dalbalus maides na cultura do milho. Tanto na safra de soja, né, tivemos uma pressão grande de pragas, e agora na safrinha de milho estamos nos deparando também com a pressão grande de pragas, né? Tivemos aí no início um ataque aí de percevejo barriga verde, certo? E agora a soja se encontra aí, e agora o milho se encontra aí igual essa lavoura aqui. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente está em V5, né? Quinta folha aí totalmente expandida, né? E existe a presença, né, de cigarrinha nessa lavoura. Não só nessa, mas na grande maioria das lavouras aqui da região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, a pressão grande de cigarrinha, né? Até então, nesses últimos anos, eu considero que esse ano é o ano aí de maior pressão na cultura do milho. Praticamente as lavouras, na grande sua maioria, está tendo pressão de cigarrinha, né, Dalbalus maides. Algumas áreas, alguns talhões, né, com maior pressão, outras menos, né? O que a gente precisa se atentar é em relação ao material, né, ao híbrido, pois existem alguns materiais que são mais tolerantes e alguns mais sensíveis, né? A gente precisa primeiro conhecer o material para fazer um manejo correto aí da praga, né? Existem alguns materiais bem produtivos que são mais sensíveis à cigarrinha. Então aí, nesse caso, todo cuidado é pouco e o monitoramento aí tem que ser mais efetivo, né? E também existem mais materiais mais tolerantes, correto? Tá? E outro fato que a gente tem que se atentar também em relação à cigarrinha é que normalmente nesses estágios iniciais que a cigarrinha acaba infectando o milho, né? E os produtores e os técnicos, né, praticamente diagnosticar o problema somente mais para frente,
correto? Então, o ideal é nesses estágios iniciais, até V7, V8, conforme a literatura até menos, né? O ideal é fazer um monitoramento da lavoura e tendo a pressão, né? O ideal aí é estar realizando as aplicações aí de inseticida visando o controle aí dessa praga, né? Aqui praticamente a gente contou, né? Tá em V5, né? E tá tendo a presença aqui de cigarrinha nessa lavoura. Quer ver, ó? Igual nessa planta aqui, por exemplo. Vamos lá. Ela se encontra no interior do cartucho. É o local onde ela prefere ficar, né? Normalmente o monitoramento tem que ser olhando sempre no interior do cartucho. Ela também pode estar fora, né? Mas na grande maioria das vezes ela se encontra mesmo no interior do cartucho. Por exemplo, nessa planta tem uma cigarrinha, né? Ela está alojada lá dentro. Tá ok. Eu vou pegar aqui um pedacinho de soja, né? Vou mexendo nela para ela para vocês visualizarem, tá? Acabei tocando nela e a partir do momento que você toca nela, ela se afugenta, tá? Então a cigarrinha praticamente ela faz uma sucção da seiva, né? E acaba injetando uma toxina, né? Na planta do milho, né? E é responsável então, né, pela transmissão aí do enfesamento, né? Causando então o enfesamento, né? E aí então a cigarrinha acaba se tornando aí, né, uma transmissora, né, desses patógenos, né? Após se alimentar de uma planta infectada para outra, né? A cigarrinha, né, na entre-safra acaba sobrevivendo, né? E principalmente na tiguera dos milho, né? Para onde os adultos se dispersam, né, com o voo, né? Então os pesquisadores alegam que a maior pressão de cigarrinha hoje é devido aos milhos tiguera, né? Milho tiguera que vai ficando da safrinha, que vai germinando após a colheita, né? Vai até o plantio do milho do verão, né? Aí acaba virando uma ponte, né, até o plantio do verão. Após o plantio do verão do milho, né, a cigarrinha acaba migrando, né, dos milho verão para os milho da safrinha. Então a cigarrinha acaba encontrando alimento praticamente o ano todo, né? Então cada vez mais a pressão da cigarrinha é para ser maior, né? A cigarrinha Dalborus maides era uma praga, é uma praga antiga, né? Como assim o enfesamento, né? No entanto, de uns anos para cá, ela voltou, né? E com uma maior agressividade, né? Por exemplo, nessa safra, a gente está constatando maior pressão de cigarrinha, tanto no Paraná, no Mato Grosso, né? E aqui em Goiás também. Então, a pressão forte de cigarrinha, desde os estágios iniciais aí, infectando, né, a cultura do milho. Então, a cigarrinha acaba então disseminando aí 3 viroses, né? Praticamente seria a virose da risca do raiado fino, né? Depois o enfesamento pálido, né, o espiroplasma, e o enfesamento vermelho, que seria o fitoplasma, né? Onde esses dois últimos patógenos, né, são considerados aí molicutes, ou seja, são bactérias aí que invadem a planta e acaba se multiplicando aí nos tecidos vasculares aí do floema, né? Aí os sintomas aí de enfesamento acaba aparecendo somente aí na fase reprodutiva do milho, né? Como podemos citar aí as manchas avermelhadas e pálidas aí nas folhas, né? A presença de estrias também, né? Redução,
né, nos entrenós. Acaba ocorrendo também um multi-espigamento aí da planta. E também ocorre uma redução, né, do sistema radicular aí da planta do milho, né. Também pode ocorrer também aí falha na formação de espiga e a má granação, né. Fica aquelas espigas deformadas, pequenas, né. Em relação então ao manejo de controle da cigarrinha, o ideal é estar fazendo então o controle químico, foliar, controle biológico, rotação de culturas, tratamento de sementes aí com inseticidas, como sugestão aí os neonicotinoides, e plantio de cultivares resistentes. E em relação ao controle químico, dá-se preferência de fazer os controles praticamente aí até V8, né? Nessa fase aí que a cultura do milho é mais suscetível, né? E muitas vezes o produtor e o técnico, né, não está dando devida atenção, né? Uma vez que ela acaba infectando o milho até essa fase, e vai aparecer os sintomas praticamente somente mais para frente.